que também, a nível global, a atenção sobre a agricultura, transformação dos produtos agrícolas e também a parte do turismo e de infraestruturas é um lema fundamental para o desenvolvimento de um país como Moçambique. Nós achamos que nessa fase, claramente tem uma grande demanda, sobretudo da parte de empresariados, mas também da parte do investimento do Estado, de entender como um Banco Europeu de Investimento pode apoiar iniciativas privadas ou pode apoiar iniciativa pública que, em algumas maneiras, criam vantagem para a iniciativa privada. Qualquer investimento de infraestrutura, que seja tecnológica, que seja uma infraestrutura de viabilidades, que seja uma infraestrutura financeira, vai apoiar o setor privado no desenvolvimento próprio daquilo que é chamado também o conteúdo local, no sentido de um processo de industrialização, de transformação e de valor acrescentados. Por isso que nós, em colaboração com os bancos europeus de investimentos, que é sediados em Luxemburgo, mas que já marcou visitas, foi a visitar o país, nós iniciamos uma colaboração com o Eurocam para dar oportunidades de divulgar aquelas que são oportunidades de financiamento. A minha intervenção vai fechar aqui, vou estar a ouvir também eventual perguntas. Não sejam tímidos, caros colegas empresários, a aproveitar desse momento. Como presidente da Eurocam, posso dizer, sou bem-vindo, sobretudo, a Nossa Senhora Martina Cimarosa, que também posso dizer, é italiana, mesmo europeia, mas mesmo italiana, então é, de alguma forma, uma minha compatriota. E deixo a elas a parte mais importante, o filé mignon dessa intervenção. E obrigados pela extrema alta participação que tivemos, esse extrema alto interesse que se criou à volta desse evento. Muito obrigados para o time do trabalho de Eurocam, nomeadamente o secretário-geral e o Sérgio, que está aqui para o trabalho feito até agora, e deixo as palavras à Martina. Muito obrigado. Good morning, everyone. Thank you very much, Simone, for the introduction. Luis, if you want to say something, I'll let you the floor. Otherwise, I will go ahead and start the presentation. And of course, I will start with a brief introduction of myself. Again, apologies for not speaking Portuguese, but I hope that with the translation, we will manage to have a successful webinar today. Obrigado, Martina. Penso que o presidente já cumpriu com as honras, convidando a Martina para fazer a apresentação. Eu não tenho mais nada a dizer, senão reiterar que o tempo é seu. Okay, thank you very much. I will try now to share my presentation. Please give me 1 second. Ficou sem... O seu microfone está aberto. Por isso que não pode falar. Martina, if you are speaking, your mic is mute. We can't hear you. Sorry, I'm just, apologies, I'm very bad. I'm trying just to present my desktop. I hope you can now see it.
Yes, we can see it now. Can you confirm that you can see my desktop, please? Okay. Yes, I can see it now. We can see it now. Thank you. Okay, thank you so much. And again, sorry for the delay. Okay, so I will start with a brief presentation of myself. So my name is Martina Cimarosa. I work at the European Investment Bank that, as mentioned before, is based in Luxembourg. I work particularly in the team that deals with private sector clients, so all private sector projects outside the EU, covering in particular Sub-Saharan Africa, Latin America, and Asia. As I will explain a bit later, yes, sorry? See, yes, if you can give me then the chance to translate. Go ahead. Go ahead. Eu dizia à senhora que o nome dela é Martina Cimarosa, ela trabalha no Banco Europeu de Investimento, que, como já se disse, está sediado em Luxemburgo. Ela trabalha numa equipa que da África subsaariana, que atende ao setor privado. Go ahead. So yes, the European Investment Bank invests in public sector projects, financial sector projects, private sector, but we are specifically, in my team, we are focused on the private sector and hence the relevance for this webinar today. Então, o banco tem áreas, cobre financiamento já ao setor público, projetos do setor público e do setor privado, e ela trabalha na área que atende ao setor privado, e daí hoje esta webinar é relevante ao setor privado. Over. Okay, let me start with the presentation about indeed EIB financing opportunities to corporate clients outside the EU. Deixe-me começar por apresentar a parte que lida com o financiamento ao setor privado fora da União Europeia. Okay, so just first a brief overview of the European Investment Bank Group. It's the lending arm of the European Union, while the European Investment Fund, it's a provider of risk finance to small and medium enterprises. And here you can see the amounts of financing in 2021. We have 65 billion for the European Investment Bank and 30.5 billion for the European Investment Fund. Neste diagrama, tanto do vosso lado esquerdo, está a apresentação do que o banco faz na área do financiamento ao setor privado, de pequena e média dimensão, e aqui está o volume de investimento feito em 2021, de 65 mil milhões de euros. Martina, if you can please admit, we see the people waiting in the waiting room. Can you see that? No, because I have the presentation, sorry. Okay. So, yeah, and we can't do that from our end, unfortunately. Okay, I admitted them, yeah. Okay, thank you so much. Okay, let's go ahead. Overview, EIB at a glance. So we are the largest multilateral lender and borrower in the world. So the European Investment Bank raises funds on the international capital markets, and it's rated AAA, and therefore it passes the favorable condition of its borrowing activities into its client for its lending activities. We have invested above 1.5 trillion euros since inception of the bank, and we cover many countries around the world, over 160. And also we crowd in other banks, institutions, governments, and so on. So the total amount of mobilized investments correspond to euro 4.8 trillion.
And as we said, we are headquartered in Luxembourg and governed by the 27 EU member states. So you, Martina, can I have the chance to translate this? Yes, go ahead. Yeah, your slide is now small. I don't know if you can go back to presentation mode. Yes, I was admitting people. Sorry. Ok. Está aqui uma apresentação panorâmica do que é o Banco Europeu de Investimento. Considera-se que é o maior banco multilateral que faz empréstimos em todo o mundo. Ela mobiliza fundos do mercado internacional de capitais, tem um rating, tem um rating de AAA, significando que consegue, então, fundos em condições favoráveis, e por isso que ela também está em condições de repassar esses fundos em condições favoráveis. Desde a sua criação, em 1958, ela já investiu 1,5 trilhões de euros em mais de 14.400 projetos em 160 países e tem estado também a trabalhar com outros bancos, através de outros bancos, na mobilização e repassagem de recursos num valor de 4,8 trilhões de dólares. Como se disse, este é um banco que está sediado em Luxemburgo e é governado, faz parte da estrutura da União Europeia, portanto, governado pelos 27 Estados-membros. Over. This is a slide we can go through very quickly. It just shows some figures of EIB group impact in 2021. So you can see in terms of jobs, health, water, energy, transport, and digital, some relevant figures for the year. Aqui está um diagrama que apresenta o impacto do banco, tanto das atividades do banco em 2021. Podemos ver em termos de criação de emprego, 4,5 milhões de empregos sustentáveis na área de pequenas empresas ou pequenos negócios, na saúde, nos transportes, energia, 8,1, na água e também na área digital, com 6,8 milhões de subscritores, 5G do serviço, portanto, criação de serviços 5G. Over. Again, for an overview of EIB priorities, you can see some relevant numbers of investments for last year. Priorities for the European Investment Bank are aligned with the priorities of the European Union. So innovation, digital and human capital, sustainable energy and natural resources, sustainable cities and regions, and small and medium enterprises. Portanto, aqui estão as prioridades do Banco Europeu de Investimento e estas prioridades estão bem alinhadas com as prioridades da União Europeia, que são a inovação digital e capital humano, energia sustentável, recursos naturais, cidades sustentáveis, cidades, regiões sustentáveis, pequenas e médias empresas. This is another slide that shows some numbers with respect to the support of the COVID-19 recovery since the inception of the pandemic. Este slide mostra o que foi o apoio financeiro do banco na recuperação das empresas no pós-Covid. And this one instead shows some numbers in terms of green investments in 2021, as this is one of our biggest priorities, and the European Investment Bank has become over the past few years the EU climate bank. So of course, climate action is at the top of our priorities and must be present in all our operations.
Este é outro área de trabalho do banco, portanto, o investimento verde, com 27,6 bilhões em 2021 e, como podemos ver, a área da adaptação climática, energias renováveis, desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Banco Europeu de Investimento ficou um banco de referência na área do clima, portanto, das mudanças climáticas, e por isso que esta é uma área que não pode faltar nas suas atividades. This is the overall investments supported over the years. We can pass this slide very quickly. Portanto, este slide é só para mostrar a evolução do que tem sido o apoio ao investimento ao longo dos anos. Podemos passar rapidamente. And this is another slide on how the European Investment Bank products aim to catalyze further investments, as shown in the previous image, in the previous slide. From our signatures, there is an even more amount of funds that are mobilized. So the transaction is tailored to the needs of the project. We offer various type of instruments like loans, guarantees, equity investments, and also advisory service. And the products indeed are often combined with our sources of financing or blending. Portanto, aqui está, mais uma vez, a forma como é que o banco catalisa os produtos do banco para a catalisação do investimento. E como já foi referido, portanto, este é um banco que, para além de dar apoio financeiro, mas também dá assistência técnica, aconselhamento às empresas. E estes são, portanto, as áreas, digamos, os vetores de entrada do banco no apoio ao investimento. Okay, let's now switch to EIB's activities outside the European Union after this small introduction about the European Investment Bank Group in general. Então, agora vamos falar do que o banco faz fora da União Europeia. This is just an image of for showing where we are present. Portanto, este mapa de Jesus mostra onde que o banco está presente no planeta. And this slide instead shows the European group financing in 2001 by region, and you can see you have the split between European Union, which was around 7 billion, let's say, and outside the EU, where it was around 8 billion. And here you can see the split. So, for example, in Sub-Saharan Africa, Caribbean and the Pacific, we have 2.15 billion. In other countries, you can see the split here as well. Portanto, este é um quadro que mostra o que é o financiamento europeu, do Banco Europeu, por regiões, e esta separação mostra que, portanto, do vosso lado esquerdo, está o que a União Europeia, o Banco Europeu faz dentro da União Europeia, portanto, um financiamento de 6,7 bilhões de euros, e fora da União Europeia, um financiamento de 8,14 bilhões de dólares e uma participação, ou seja, uma fatia para a África subsaariana e, portanto, os países da ACP de 2,15 bilhões de euros. E também podemos ver o que é que vai para as outras regiões do mundo.
Over. And this is an overview just of EIB financing outside Europe since 2012, and also of which in Africa 26.15 billion, which led to a total amount of mobilized investments between again 2012 to 2021 of 94 billion. Portanto, este slide mostra o que foi o financiamento no período de 2012 a 2021, portanto, com um total de 71,92 bilhões de euros, dos quais 26,15 bilhões de euros foram para a África subsaariana. Okay, let's now. 4 bilhões. Sorry. Okay. Thanks. Let's now go into more details of the activity outside Europe. So as we mentioned before, we cover many countries outside Europe, over 140, and outside Europe we support projects that are contributing to the economic development of the countries that signed a cooperation agreement with the EU. And again, the focus of our support outside Europe is the development of the local private sector, so in particular small and medium enterprises, upgrading of the social and economic infrastructure, tackling the effects of climate change, again, as said before, environmental sustainability, regional integration, and also European Union foreign direct investments. Portanto, este é o quadro que mostra o que o banco faz fora da União Europeia e, neste caso, dizer que o banco apoia financeiramente projetos em mais de 140 países fora da União Europeia e trabalha com bancos apoiando projetos que contribuam para o desenvolvimento econômico dos países receptores deste financiamento e que tenham assinado acordos de associação ou cooperação com a União Europeia. Portanto, os empréstimos fora da União Europeia totalizam 10% do bolo global de financiamento. E estes financiamentos apoiam projetos nesses países que visam o desenvolvimento do setor privado local, incluindo as pequenas e médias empresas, o melhoramento socioeconômico das infraestruturas socioeconômicas, lidar com as mudanças climáticas, a integração regional, a sustentabilidade ambiental e também apoia o investimento direto estrangeiro europeu. Again, this slide shows our priorities across the sectors we invest in. So you can see, of course, the support for sustainable development goals, climate action, resilience, and European economic diplomacy. And then the gender angle as an horizontal theme, so this is always very important for us, all leading to sustainable economic development, and therefore in particular the support to the private sector and the development of vital infrastructure. Portanto, aqui estão as prioridades do banco em África, apoiar a primeira janela é apoiar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a ação climática, a resiliência e a diplomacia econômica europeia, com enfoque no gênero, proteção, impacto do investimento. Portanto, digamos, a sustentabilidade o desenvolvimento econômico sustentável. E aqui vemos, portanto, mais uma vez, o que é no concreto
acontece ou financia no setor privado, não é? Mais uma vez, a capacitação financeira do setor, dando linhas de crédito, investimento às pequenas e médias, às microfinanças, investimento em equity e também fortalecimento das capacidades nos países onde fazem este investimento. E na parte das infraestruturas vem a questão da água, salubridade, energia, transporte, tecnologias de informação e comunicação e desenvolvimento urbano, entre outras. Okay, here we see how do we support private sector funding. So, as I mentioned before, European Investment Bank supports different type of clients. We can support small and medium enterprises and microfinance. We can support mid-cap enterprises, large corporates, special purpose vehicle and project finance, but also public sector. Now, of course, when talking about private sector, we exclude all the public sector activity, which is related to government, governmental agencies, the public sector entities, and so on and so forth. And we try to focus on private sector. And we can see that for different type of clients, there are different types of instruments that can be utilized to support them. For example, when we talk about small SMEs and microfinance, we have normally intermediated type of funding, so credit lines to banks that can then on lend the funds to the specific SME or microfinance institution. We have, again, credit lines that are only focused on SMEs and mid-caps, so we can have portfolio guarantees that are provided by the EIB, again, to a bank, or equity investments through private equity funds. So you can see that for this type of small companies, direct lending, it's actually not contemplated or not possible, but we always do it through another intermediary. When we instead talk to mid-cap enterprises, large corporates or SPV and project finance, then we can see that in addition to the instrument explained before, we can also have direct loans, guaranteed loans, and guarantees. Yeah, Martina, now I'm dead. What do you mean? Long. Sorry, but you can follow the slide. It's fine. Ok, good. Ok, então, este slide mostra como é que o financiamento ou o apoio financeiro ao setor privado é feito. Portanto, temos aqui o subsetor das pequenas e médias empresas e as microfinanças. Temos as empresas de tamanho médio e temos depois as grandes empresas. Temos depois os veículos, ou Special Purpose Vehicles, são portanto, arranjos para a implementação de projetos chamados SPVs, e o setor público. Mas aqui nós não vamos falar do setor público, porque este é uma outra dimensão. Vamos nos concentrar apenas no que é o financiamento ao setor privado. E não fazemos, portanto, se olhássemos para a parte das pequenas e médias empresas, vamos ver que o financiamento é feito por intermédio. Não fazemos financiamento direto, mas repassamos fundos para as microfinanças com linhas de crédito específicas e que depois são repassadas para as pequenas e médias empresas. Também temos linhas de crédito para as empresas chamadas de mid-cap, portanto, meio, sei lá, grandeza média, com linhas de crédito também nos bancos. E depois temos também investimentos de carteira do Banco Europeu de Investimento aos bancos locais para repassagem
ao setor privado, mas também entramos participando de alguma maneira através, tanto nos fundos, na construção de fundos de comparticipação nos investimentos. Se formos a ver o que o banco faz ao nível das grandes empresas, aí sim o apoio, o financiamento direto já é possível, tanto pelo Banco Europeu de Investimento, só não é possível para as pequenas e médias empresas, e também é feito financiamento por via de bancos de intermediação, e é feita também a garantia ao investimento, tanto tem pacote de garantia ao financiamento, para além do financiamento direto às empresas. Portanto, isto está disponível, tudo que falei agora, está disponível para as empresas de média dimensão e para, ou seja, das grandes empresas e empresas de média dimensão e também para os SPVs. Okay, thank you. You did great. Okay, if we go ahead, then let us focus a bit on private sector operations, right? Okay, so when we are talking about an individual loan, as we partially mentioned in the previous slide, we have a different type of, we can have a different type of structure. Again, we have a direct loan to a borrower, which in this case, you can see is the first, let's say, diagram where EIB finances the borrower directly and carries the risk on the loan. On this point, I would like also to mention that the type of loans that the EIB can provide, it varies. So we can provide senior loans, but also junior tranches or quasi-equity products, especially for smaller companies. The European Investment Bank cannot provide direct equity outside the European Union, which is the reason why this is not contemplated. But again, we can provide a form of financing that is very close to equity, and it has the features of an equity product while still being a debt. So we call it venture debt or quasi-equity. I let you translate. I pause and I let you translate this part. Thank you. Thank you so much. Então, aqui vamos aprofundar um pouco mais ao nível das operações e falamos no slide anterior de empréstimos individuais, ou seja, financiamento direto, e aqui temos possibilidades múltiplas opções de fazer esse financiamento. No diagrama 1, vemos que há financiamento direto, tanto que já falamos no slide anterior, e este é feito quando o banco entrega o dinheiro, tanto o financiamento, diretamente ao beneficiário, e ele é o banco, ele próprio, que assume o risco deste empréstimo. Esses empréstimos podem ir para o promotor do projeto, ou neste caso, o mutuário, de forma direta, recebendo dinheiro diretamente do Banco Europeu de Investimento, ou por via de um banco comercial. I think this is the first, the second one you haven't spoken. Yeah. Yet, yeah? So yeah, indeed. So with what regards instead a loan guaranteed by a bank, again, we lend directly to the borrower, and we've signed a guarantee with a commercial bank. So basically, EIB has the exposure of the bank. What we normally do also on direct loans, we very often request guarantees, normally from operating subsidiaries, if there are any, or from the parent company guarantee as a way of improving our
let's say, improving the risk of the operation, although, and we normally require some security, although we can also do some unsecured deal when, again, we enter into let's say, a venture debt or a quasi-equity type of financing. Portanto, na segunda coluna, vemos que o banco, ou como que o banco faz a garantia, ou seja, o empréstimo garantido por um banco. O banco ele próprio pode fazer empréstimos diretos ao mutuário, mas também pode ir por via de um banco comercial. E neste caso, o banco é que assina, no primeiro caso, assina diretamente a garantia, tanto com o mutuário, e no segundo caso, exige que um banco comercial emita uma garantia a favor do Banco Europeu de Investimento, como forma de redução da exposição, sua exposição ao risco. Mas, mesmo assim, o Banco Europeu de Investimento significa que tem ainda, assim, em relação ao banco intermediário, uma exposição a esse risco. Então, temos mais para baixo, na zona pintada em azul, que o banco, portanto, resumo, que o banco pode fazer garantia direta ao promotor ou mutuário ou por via de um banco comercial. O banco também faz com participação nos projetos, sempre que isso se justifique. Okay, and then the third option, maybe you partially mentioned already, but it's a loan through a bank. So we lend to a bank, and we all lend the funds basically. So the bank will lend our funds, EIB funds, to the specific corporate borrower basically. Portanto, nesta terceira coluna é aquilo que é o empréstimo que vai via banco. Então, o que o Banco Europeu de Investimento faz é emprestar o dinheiro a um banco e o banco depois empresta esses recursos a empresas tendo em conta as vantagens que este banco obtém na mobilização de fundos junto do Banco Europeu de Investimento. E aqui, o Banco Europeu de Investimento é que fica exposto ao risco perante o banco que recebe esses recursos. I also would like to make a point on maturities. So we offer different types of maturity with grace periods that are normally 2 or 3 years. So maturities can be up to 10, 15 years, amortizing and or bullet equivalent. But it always depends on the type of loan. So for example, for venture debt loan, normally we don't go over 10 years. And normally let's say the maturity of our loans mirrors the economic life of the project financed. Portanto, falando pouco da maturidade dos períodos de graça para estes financiamentos, o Banco Europeu de Investimento, em geral, tem período de graça de cerca de 3 anos, ou até 3 anos, e no caso de financiamentos, a maturidade dos empréstimos ou dos financiamentos vai até 15 anos, mas em geral alguns ficam em 10 anos. Tanto só Martina, what was the last one? So what was an exception? 15 years or 10 years grace?
Yes, 10 years for venture debt type of loans maximum, and in any case, it needs to mirror the economic life of the project. Oh, ok. Então, o tempo da maturidade do empréstimo tem que estar alinhado com o período da implementação do projeto. Portanto, se o projeto for de 10 anos, então não pode ter uma maturidade muito acima disso, mas tem que estar alinhado com o tempo da implementação do projeto. When we talk about amounts, for a large corporate, normally the investments amounts are around 20-25 million. For venture debt type of loans, so smaller companies, we can go below as to a minimum of euros 10 million. But unfortunately, for direct loans, we cannot provide amounts lower than that. If the company is small and requires smaller amounts, then the option of an intermediated loan, therefore through a bank, through credit lines to banks, then it's a better option. And in any case, EIB can never finance more than 50% of the total capital expenditures. This means that if a project has a capex needs of 50 million, then we can finance up to a maximum of 25 million. Why? Because the European Investment Bank always aims to crowd in other investors, other banks, other DFIs, and this is why our signatures amount are always complemented by way more mobilized capital. Então, falando dos montantes de financiamento, os financiamentos do banco variam entre 20 a 25 milhões de euros, mas o banco também atende a pequenas e médias empresas cujo financiamento não pode estar abaixo dos 10 milhões de euros. Mas, se uma empresa precisar de valores abaixo dos 10 milhões de euros, então o que o banco faz é financiar por via indireta, tanto repassando os fundos a um banco que depois faz o retalho para adequar às necessidades da pequena e média empresa. O que o banco não faz é assumir um financiamento, tanto acima de 50% do valor do projeto. O limite que eles assumem é 50% do valor do projeto, significando que se um projeto custa materializar 50 milhões de euros, então o banco só pode financiar até 25% desse valor. Isto por que é feito? É feito para não afastar ou não tirar o espaço a outras instituições de financiamento de crédito ou de financiamento ao desenvolvimento que, de outra maneira, não teriam espaço para entrar a participar no financiamento destes projetos se o banco fosse assumir na íntegra os 100% do custo do projeto. Indeed, and in terms of currencies, we can finance in hard currency, so the majority of our investments outside Europe are in euros or US dollars, and in some cases we have the option to provide local currency financing, depending on the type of country and on the resources available, or we can provide synthetic local currency loans with hedge back-to-back that we do with external providers. Em termos de moeda, os financiamentos fora da União Europeia são feitos em euros ou em dólares, mas também há casos em que tais financiamentos são feitos na moeda local, e nesse caso o banco
trabalha através de um intermediário, mas também pode adotar uma moeda sintética. Isso é um termo que não sei como explicá-lo, mas pode ter uma moeda sintética que é adotada para fazer esse financiamento, e também, quando é assim, é feito por intermédio de uma entidade local. And then, as a last point on the features of EIB financing, I would like to mention that eligible costs, so eligible projects, are all expenditures incurred one-off and to be incurred in the future for operations of future time. So refinancing, for example, is not allowed. So there must be tangible expenses that are expected in the future. Purchase of land is not, it's not an eligible investment. Always tax needs to be deducted from the eligible investment costs. However, research and development expenditures are, of course, considered eligible. O banco financia os custos diretos do projeto, tudo que for necessário para a implementação do projeto, mas o banco não refinancia, portanto, não compra dívida que já assumida por uma empresa junto de uma outra instituição, como também não financia a compra de terras. Se o projeto incluir a compra de alguma terra, então isso tem que ser deduzido do projeto e ficar o que são os custos atuais e futuros da operação do projeto. Indeed, going ahead with the slides, we focused a bit more on the points related to the financing, but I think it's important. Again, eligibility for EIB financing. So what do we look at when we decide to invest into a project? Of course, the project needs to follow the particular mandate, European Union mandate for this country. It needs to be sound on a technical level. It needs to be sound also on a credit risk perspective. So the borrower needs to be needs to have a risk that can be taken by the bank. The promoter implementing the project needs to have the right capabilities to carry out this project. Of course, the project needs to be compliant with the local legislation and European Investment Bank guidelines. And of course, we run an analysis of market demand and so on and so forth. Therefore, aligned with EU external policy goals, technically sound, economically sustainable, financially viable, socially acceptable, and procured openly following EIB guide to procurement. Yeah, this was quite a bit, huh? Okay, you can just list the main points that are on the slides, don't worry. Ok, então, continuando com os nossos slides, aqui falamos da elegibilidade dos projetos para o financiamento no Banco Europeu de Investimento. Então, uma máxima é que o projeto tem que ser elegível no quadro do mandato e objetivos da União Europeia, dentro tanto no país ou região onde o projeto está localizado. E aqui as questões a ter em conta é que ele responde aos objetivos, tanto o projeto responde aos objetivos políticos da política externa da União Europeia, é tecnicamente viável, é economicamente sustentável, é financeiramente viável e socialmente aceite. E também que o procurement é aberto.
Here we list a few advantages of EIB financing for the clients. You don't have to go through all of them. I mean, the slides anyways will be available, but just a few of them. The pricing is normally competitive because, again, as mentioned at the beginning, we try to pass our interest rates to our clients. We have flexibilities in currencies of financing. We normally provide a good signaling effect to the market when EIB is investing a project. We have long maturities. And also local expertise, in-house expertise. We always have our engineers, EIB engineers and other specialists working on a project. And we like to be long-term partners for our clients. We can provide blending options as well, together with the European Commission. Sometimes we can provide the political risk carve-outs, and of course we can finance projects with high risk. Então, as vantagens de trabalhar com o financiamento do Banco Europeu de Investimento. Primeiro é o preço, portanto, o custo de dinheiro. Portanto, que eles oferecem taxas de juros competitivas, uma vez que eles não perseguem fins lucrativos. Não é uma instituição guiada pelo lucro. Quanto à moeda, portanto, pode fornecer financiamento em várias moedas dentro dos produtos disponíveis no banco. Desculpa. Uma questão que é digamos, de exposição, não sei se vou traduzir por exposição, mas este signaling effect, portanto, de mostrar, de demonstrativo, o efeito demonstrativo, que o banco emite certificado da qualidade do projeto. Portanto, se ele financia, então pode também emitir o certificado de qualidade do projeto. A questão da maturidade, portanto, o banco fornece a maturidade longa para o capital, o pagamento do capital do emprestado, e fornece expertise, ou seja, a capacidade técnica de implementação do projeto, porque eles têm dentro do banco engenheiros que podem apoiar o desenvolvimento do projeto e também procuram estabelecer relação e objetivo de longo prazo, de modo que possam, de facto, o financiamento deles, de facto, possa contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável no país onde o projeto está localizado, mas também permitem que o financiamento por eles feito possa ser combinado com fornecimento de subvenções e outras formas de doação da União Europeia. E eles próprios podem ajudar na procura destas facilidades, que são subvenções ou outras formas de financiamento gratuito dentro da própria União Europeia. E também, por vezes, dão a cobertura do risco, o risco político. Portanto, o risco político aqui estamos a falar, por exemplo, o risco da nacionalização. Portanto, eles também cobrem esse tipo de risco e também fornecem capacidade de avaliação do risco para os projetos e de modo que possa elevar tanto o impacto social e reduzir o risco do projeto. É um apoio que dão ao mutuário e também a avaliação do impacto no desenvolvimento do país pelo projeto a ser implementado. Over. So in the interest of time, I will try to go fast in some of the slides so we can allow time for Q&A.
This is just the project cycle, so the cycle that we go through for the financing of projects. Portanto, no interesse do tempo, vou correr agora nos slides que se seguem. E este é o slide que mostra o ciclo do projeto, tanto do que financiado pelo o Banco Europeu de Investimento, sendo a primeira fase a proposta, a avaliação, a aprovação, a assinatura, o desembolso, a monitoria e reporting, e depois o reembolso, ou seja, a liquidação do empréstimo. Here we have an overview of, what we monitor, the emissions, the social and environmental sustainability, human capital, exclude the dangerous economic activities, so other, features of EIB being a responsible bank when investing. Portanto, como banco responsável, eles monitoram conjunto de indicadores, desde o indicador ambiental e social, e da sustentabilidade social dos projetos por eles financiados, a questão da emissão de gases, a questão da avaliação dos aspectos humanos, tecnológicos e também da natureza dos recursos que o projeto usa, a questão da exclusão de algumas atividades, portanto, perigosas ou proibidas, monitoram a implementação do projeto na redução da contribuição do banco, tanto nas questões ambientais, como também procuram monitorar a questão da transparência, a responsabilização, como forma de garantir a boa governação. And here we have just an overview of some of the activities and deals that we did in the private sector outside the EU, in Africa, no, in Africa actually, in all our regions of activity. And you can see our main sectoral focus. So we have energy, digital health and agribusiness. Portanto, aqui temos as empresas ou as áreas de empresas que beneficiaram de financiamento do banco, a área da energia, podemos ver ali o conjunto das empresas que foram beneficiadas, na área digital, também temos aqui as empresas que beneficiaram de financiamento, na área da saúde e também no agronegócio, na última coluna. And finally, I have also included some project examples. We don't have to go through all of them. In any case, I think we can provide to our guests the slides, so they will be there. And I would rather leave some time for the Q&A. Então, aqui estão alguns exemplos de projetos financiados no continente, mas não vamos apresentar porque, sendo necessário, nós podemos partilhar os slides desta apresentação com todos os participantes neste webinar. Então, vamos deixar tempo para as perguntas e respostas. Thank you. I hope the presentation was useful. I think the translation was perfect, and yes, then we can try to answer some questions if we have time. But in any case, I remain available for email for other questions by email if we won't have time to go through all of them. But let's proceed for now. Thanks. Muito obrigado. Espero que a apresentação tenha sido útil e penso que a tradução foi boa. Ela disse excelente, mas eu prefiro ficar na boa. E então,
Temos tempo para as perguntas e respostas. Vamos lá ver se podemos responder a todas, mas acho que não puderam ser respondidas. Nós podemos também receber os vossos e-mails com as perguntas e teremos toda a amabilidade de responder e esclarecer as dúvidas que existirem. Então, o tempo é dos participantes. Shall we ask to raise hands so that I can allow people to speak, maybe? Or shall we look at the chat? Então, das duas, vamos pedir para que os participantes levantem a mão, que é para depois abrir o microfone de quem quer falar, mas também podemos escrever as nossas perguntas no chat desta reunião. Então, quem quer falar vai levantar a mão e o seu microfone será aberto para pôr a sua questão. Vi que alguém já tinha levantado a mão. Pode voltar a levantar se queria falar ou estava a experimentar, não sei. I hope they can raise their hands, honestly. I'm not sure. That's Martina, that's some question that already are in the chat. Okay, then so we can try to... we can start from the attending this question in the chat. Yes, okay, thank you. Okay, so do you work in a sustainable fashion textile sector with social environmental impact? So we don't have any project actually outside Europe in this sector. Probably we have done some through intermediated activities through our credit lines of the bank, but of course it's something that could be eligible, especially if it has a social and environmental impact. So it's something that we could definitely consider. Portanto, aqui a pergunta foi se o banco trabalha em projetos de sustentáveis de moda e textos e vestuário e se, portanto, projetos com impacto social e ambiental positivo. E a resposta foi... diretamente o banco não tem nenhum projeto financiado nesta área, mas eventualmente pode existirem projetos que foram financiados por intermédio dos bancos intermediários, mas havendo projeto nesta área, é bem possível que, uma vez apresentado, possa ser elegível para o financiamento do Banco Europeu de Investimento. Esta é a pergunta. Yes, thank you. The next question, it's in Portuguese. If you can help me with abertura para as janelas, what does it mean? Who is this? Bernardo, or I can't read the all. I see Jalma and I see Bernardo. Yeah, Martina, can you tell me the name of? Yes, sorry. It's Dalmar Santos. Jalma Santos. Ok. Obrigado pela apresentação. Eu gostaria de saber se já existe uma data de abertura. Ok. So the question is, thank you for the presentation. And the question is, do you have already dates where we a window for presentation of projects? No. I can send you the presentation. It's just that if we went through all of them, it would have taken too much time. But we can send over the presentation, I'm sure. Martina, maybe that was my wrong translation. The question is any window open for submitting projects? No, we don't have a specific window. Of course, you can always send an email at the EIB email address that you can find online. Otherwise, you can send the email through contacts, like in this case, and then we can look at the opportunity.
Portanto, não há uma janela específica para a apresentação de projetos. Sempre que tiver alguma coisa a apresentar, pode mandar um e-mail através do contacto do banco e então se é uma pergunta será respondida, se é um projeto também será atendido. Não há um período específico aberto para a apresentação de projetos. Okay, next question I see is from Nario. How much is available for funding in Africa, especially Mozambique? So we don't have a specific amount available. We have some funds for our, future years. We don't have any specific amounts available. It will depend, of course, when a project is submitted. Then we would have to go through, see, of course, eligibility. In case the project is eligible for the European Investment Bank, then we require approval from the European Commission, and then we can decide to approve the project if they are aligned with us, but there is no specific window for Mozambique right now for private sector clients. Portanto, a pergunta era se existe algum montante alocado à África, especialmente a Moçambique. E a resposta é que não existe um montante específico alocado nem à região de África ou a Moçambique. Tudo depende tanto dos projetos apresentados, que naturalmente tem que passar do processo de avaliação e da aprovação, e neste caso alguns podem ter que passar da aprovação da Comissão Europeia, em termos de dinheiro, disponibilização de fundos na tal região, mas não existe nem janela, nem limite ou alocação específica de fundos a uma região ou ao país. Next question from Bernardo. I'm sorry, I'm following the order. It's not. I will try to. Yeah. So it's. Can you please translate for me? Bernardo is saying good morning. He is a young entrepreneur in Vilanculo. It's a district in Mozambique, and he would like to know if there is. Okay, let me open this. Agronegócio. So there's funding for agro-business for Vilanculo. And again, agribusiness. What will be the steps to tap on that thing? So agribusiness, it's an eligible sector, definitely. Thank you for the interest. Again, we would have to review the project and the proposal, and the way to submit a proposal is either through the EIB email that you can find in the website, or through other channels like this one. Thank you. Muito obrigado pelo interesse. O agrobusiness ou agronegócio é uma área elegível. Portanto, se tiver projetos a apresentar, naturalmente que terá que passar pelo processo de análise e de aprovação, mas se tiver esse projeto, pode submeter por via do e-mail, que pode encontrar na página web do banco. Over. I was thinking, if you want, after the, in case that there are some projects proposal, you can, this is an idea, you can collect them and then you can send them over to me. Maybe, we require some details so that we can review it in a faster way, but we can try to use this occasion also as a way of, having a connection with the bank for proposal.
Okay, let me check the next question. I just wanted to ask, this is Janine, if there is a funding to develop manufacturing industries in Mozambique, specific textile and leather goods. Yeah, so again, the textile industry can be eligible. It, of course, needs to comply with our environmental standards, because in terms of industry, you know, in terms of emissions and so on and so forth, but we can definitely have a look to check the eligibility, because in theory, yes, the sector is eligible. A pergunta é da Janine, que é se há também financiamento para a manufatura, a indústria manufatureira em Moçambique, especificamente para o setor têxtil e de artigos de couro. Sim, esta é uma indústria elegível. Naturalmente, terá que se ver o seu impacto ambiental, porque o banco é obrigado a ter que ver esses aspectos de impacto ambiental antes de aprovar qualquer projeto. Mas, em termos de setor, sim, é um setor elegível. Okay, let's check which one is the next. Startups. Sorry, I missed. Yeah, startup projects. Yes, we can finance startup projects. Yes, as I said, depending on the size of the investment and the company, we might need to consider if this can be done with direct lending or not. Portanto, startups podem ser financiados, sim senhora, é a pergunta do Nuno Alvarez, e naturalmente tem que se olhar para o volume do investimento que é necessário, do financiamento que é necessário, e então pode ser feito ou diretamente ou através de algum agente intermediário, portanto um banco intermediário ou de microfinanças. Yes, and then I see Janine also asks if we can share an email. Yes, we can definitely share a contact email after the webinar. Portanto, a Janine está a perguntar sobre o e-mail para o qual pode-se mandar os pedidos, e sim, esse vai ser partilhado no final desta reunião. Okay, then Musa Alfredo asks what is the procedure to be eligible for the program. So there is no specific procedure. This is not a specific program. It's really what the European Investment Bank, how we can support the private sector. So if you have a company, for example, and you have a specific project you want to develop and you're seeking financing, then you can reach to us. I tried to explain the different ways in which we can support, and we have to define if the project is eligible, and in terms of the size of the project, which type of instrument we can offer. Então, o Musa Alfredo pergunta se existe procedimentos específicos para a elegibilidade dos projetos neste programa. O que a apresentadora está a dizer é que, bom, não há, para além do que foi apresentado, né, não há outros procedimentos para a elegibilidade, é apresentar o projeto e eles vão ter que ver se ele é elegível e seguir todos os procedimentos para a sua aprovação. Next question I see is housing cooperatives are eligible. So on this one, we would need to check what is the project. Housing cooperatives, I guess you're asking if financing and funding can be provided to cooperatives. We would need to see a bit of the structure to check if financing can be provided directly to cooperatives. And, you know, in terms of building, again, we need to make sure that if you know, I mean, it depends on what the project would be, right? But if it's building houses, again, it needs to be aligned with the climate and environmental standards, but in principle can be eligible. Portanto, a pergunta é se o banco financia cooperativas de habitação. E a resposta é depende.
Portanto, deve depender do que é essa cooperativa, qual é a natureza dessa cooperativa e também de ver qual é o projeto que a cooperativa está a apresentar. Aqui o aspecto essencial a ter em conta é o seu impacto ambiental, porque todos os projetos têm que satisfazer os requisitos ambientais para serem aprovados. Mas em termos de área de habitação ou de cooperativas, portanto, a resposta é que sim, depende do que é essa cooperativa e também do projeto em concreto, mas é elegível. Now I see that there are some people with raised hands since a long time, so maybe we can switch to the hands instead of the chat. I will try to give the words to Sidonio, which has the raised hands since a long time. Então, Hello? Agora vamos passar um pouco para os sorry. que estão com as mãos levantadas, e o primeiro em linha há de ser o Sidónio, que faz parte daqueles que já estão com a mão em cima há muito tempo. Alô, Sidónio? Sidónio, tem a palavra. Sidónio? I think it's muted. Ciao. He's muted. Okay, maybe we can, in the meantime, give the word to Gonçalves, if this is the right way to pronounce it. Who was that? Gonçalves. Ok. Sim, Gonçalves, tem a palavra, se pode falar, por favor. Muito bem. Gonçalves, Português, me sinto mais confortável. Primeiro, agradecer pela apresentação, foi melhor e cheguei um pouco atrasado. Não sei se a minha pergunta foi respondida nos slides anteriores. No entanto, gostaria de saber, sendo que o banco poderá financiar vários projetos e tal, gostava de saber qual é a taxa de juros que é cobrada pelo banco e também saber qual é a periodicidade de devolução do valor. So I joined the conversation a little bit late. I don't know if this question has been answered or has been tackled, but the question is, you are providing financing for several projects in different areas. What is the interest rate that the bank charges for the lending, and what is the periodicity for repayment of the loan? Yes, so on pricing, of course, pricing depends on various factors, country, type of company, internal rating of the companies, expected loss, unexpected losses, so, and EIB lending curve. So it's very difficult to provide the pricing right now, and I cannot give you a specific prices, because of course it depends on the type of client and on the type of project. What can I say is that we try to be competitive and to provide a financial value added compared to market alternatives, so compared to what the company can find on the local banking market, for example. In terms of periodicity of repayments, this can be done semi-annually, annually. I mentioned that maturities varies and that grace periods are normally 2 to 3 years. Portanto, em relação à taxa de juro, é difícil dizer qual é a taxa de juro, porque depende de vários fatores, como seja o país, a notação financeira do país, da própria empresa, o risco envolvido no projeto, as perdas anteriores ou atuais que a empresa tenha experimentado, portanto, a história da própria empresa, e então é difícil dizer que a taxa de juros é tanto. Mas em termos de periodicidade de pagamento, pode ser semestral ou anual, as prestações podem ser semestrais ou anuais, e o tempo de graça varia entre 2 a 3 anos, e já foi referido também que a maturidade varia entre 10 a 15 anos. Esta é a resposta ao Gonçalves.
I hope that was clear. Está claro, Gonçalo? Sim, fiquei claro, só talvez se deixasse também um pouco, uma vez em que estão a trazer a competitividade, né? Talvez trazer o range das percentagens de devolução, pode não ser específico, visto que tem uma abertura, dependendo do país e tudo mais. O range, dizer que dentre os 18% a 36%, sabemos que esse é o range, dependendo do projeto. Eu acho que poderia ser mais cômodo. Obrigado. It's very difficult to provide the range because it depends on the type of interest rate, on the type of client. So let's say a floating interest rate client that is not very risky, but again, this depends. So for me, it's very difficult to provide a range. Let's say SOFR, LIBOR, no, SOFR is new. Let's talk in terms of all the LIBOR in case of US dollars. Plus 3 to 5%, something like that. But this is really, really indicative. I cannot commit on saying a specific price, unfortunately. I'm sorry. And I saw that there was a question also on the chat on pricing with regards to intermediate lending. Again, it really depends. I'm not, unfortunately, in the position to provide pricing references. Portanto, é difícil agora dar um intervalo de variação da taxa de juros, porque depende, como se disse, de vários fatores. Então, também é mais uma pergunta relacionada com o valor, o custo de dinheiro quando de repassagem para bancos. É difícil dar, mas pode-se dizer que o custo é sempre menor que você vai encontrar nos bancos locais. E se falasse em termos do Prime, então ia dizer que, comparado ao LIBOR, talvez variasse entre 3% e 5%, mas este é apenas um intervalo indicativo que não pode ser levado como certo. Okay, I hope it's clear. Gonçalves, está claro? I think he was out of the meeting. Okay. Maybe, so we are running out of time. Maybe we can try to answer the next question and then Maxwell, please go ahead. Senhor Maxwell, tem a palavra. Bom, muito obrigado. Bom dia, não sei se conseguem me escutar. Estamos a ouvir. Se nos puder dizer que instituição representa o Sr. Maxwell. Eu gostaria de saber quais são os canais de submissão do projeto e gostaria que voltasse a explicar um bocadinho sobre que tipo de projeto é aceitável para a submissão e aprovação, ou aliás, que ganha agilidade, né? Neste financiamento. Obrigado. So the question is, if you could elaborate a bit more the steps submitting your projects, and also, that's the main one. Yeah. Yes. So I saw that there were many questions about this in the chat as well. So I think what we can do, and it would be useful. So normal ways of contacting the bank, it's the email address available in the specific section online, which I can provide to you. But since we made this webinar, what we can do is if some of the attendees would like to submit a project proposal, I can propose, of course, Luis, please let me know if this is fine for you, if you can collect the requests and send them over to me. But I would kindly ask to specify type of who is the borrower, who is the promoter, what is the name of the company, geography, sector, and a brief description of the project, so that we can try to review it in an efficient manner.
If this is okay for Luis, we can, after the webinar, we can probably send a recap email where we can send the slides, which would be nice for a reference for all the attendees, I think. And also we can send again the contact details and the details that we would need in order to collect the requests coming from the webinar. Luis, please let me know if this would be fine for you, and then we can proceed in this way. Yes, the response is yes, and we can be of assistance to you and to the prospective borrowers. Então, a explicação era que esta pergunta que acaba de ser feita por acho que é o Maxwell, né? É uma pergunta recorrente também no chat. Então, isso significa que teremos que eventualmente dar seguimento à resposta a este webinar através do e-mail, mas a forma de vocês contactarem o banco é, sobretudo, através do e-mail que está na página do banco. A outra forma seria de os pedidos serem enviados à Câmara Europeia, portanto, à Eurocam, a nós aqui, e nós depois repassarmos ao banco. Mas esses projetos têm claramente de indicar quem é o proponente, qual é o setor, onde que está localizado, qual é o conteúdo do projeto e, naturalmente, o que é que pede do Banco Europeu de Investimento, e eles vão analisar de forma célere e responder se o projeto é elegível ou não, ou pedir mais informações, conforme o caso. Or indeed also transfer the request to other colleagues of mine in case, for example, a project could be eligible under, maybe it's better to intermediated loan and so on and so forth. So we can try to manage the requests and review them. E então, se o projeto for recebido, a proposta for recebida, pode ser respondida diretamente no departamento da Martina, mas também ela pode repassar esse projeto, esse pedido a outros departamentos que eventualmente possam dar seguimento. Portanto, por exemplo, se é um projeto que precisa de financiamento intermediado, então pode repassar esse projeto para os setores que podem tratar desse assunto, mas a verdade é que sempre terá uma resposta. Okay, so I see that we are out of time, but there are still other questions. What do you think, Luis, if we can collect them via email and we reply by written response? Portanto, estamos sem tempo, o tempo está esgotado e a pergunta é a mim se podemos colecionar ou compilar estas perguntas e mandá-las por e-mail para que sejam respondidas depois desta webinar. E a minha resposta é sim, acho que é uma boa proposta. Martina, I think yes, that's the way to go. Okay. Yes, we are running out of time and we know you have spent too much time with us now. And yeah, we can do that way. We can compile the questions and send them to you and deal with them through email. Thank you. Simone, no second. Okay, I see my president has left us. Okay. So it will be my duty to Martina. Thank you so much for your time and for the wonderful presentation and for your patience in explaining in detail and responding to in detail all the questions. I think this was really very useful. We look forward to receive project proposals and see Mozambique in the map next time you will be presenting example of projects that Mozambique is there, and Mozambican companies are also there as example of what you do in the sub-Saharan Africa region. Thank you so much, and
Aproveito a agradecer a todos que estiveram aqui nesta webinar. Estamos nos momentos finais. Muito obrigado pela vossa participação. Conforme dissemos, as perguntas que ficaram por responder vão ser compiladas e enviadas à Martina e ela vai responder a cada uma por e-mail e nós faremos chegar a resposta a quem de direito. Thank you very much. Thanks a lot for inviting me. It was a real pleasure, and I hope indeed that the presentation was useful for everyone. We look forward to find very interesting projects coming out of this webinar. Thank you again. Muito obrigado. Tanto Martina Tarza vos agradecer pela vossa participação. Espero que esta apresentação tenha sido útil e que possa motivar a apresentação de bons projetos e que eles terão todo o prazer de analisar e financiar, se forem viáveis. E mais uma vez, muito obrigado pelo vosso interesse e até breve. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Bom dia. Adeus a todos. Bom dia.